Bem, Renata, você gostaria de Gostaria. comentar alguma coisa? Vamos lá. Gostaria. Eu acho que a pandemia, complementando aqui o que os colegas comentaram, ela mostrou que muitas empresas vivem a globalização, mas pouquíssimas entendem a globalização de fato. A globalização é uma ferramenta muito útil para que a gente tenha flexibilidade, né? O Luiz comentou que nesse momento estamos paralisados e o mundo num primeiro momento paralisou de fato, porque a gente tinha a vivência da globalização por osmose. As empresas buscavam sempre os mesmos mercados para exportar seus produtos ou para importar as tecnologias, sem fazer um trabalho contínuo de desenvolvimento de novos mercados e de descobrirem a seu redor onde estão outros potenciais fornecedores para suas matérias-primas, porque claro que a pandemia é um fator de não previsibilidade, ninguém podia imaginar que ela aconteceria. Hoje a gente já fala que, olha, daqui a pouco vai acontecer outra, todo mundo já está esperando que isso se repita, né? Daqui a pouco vem a segunda ou a terceira, mas até a gente tomar esse susto, ninguém imaginava que isso era possível e poucos praticavam a globalização de modo a entender como é que o mercado funciona. Então, eu que sou especialista em internacionalização, tenho no meu radar todas as alternativas A, B ou C. Então, os meus clientes dizem para mim, Renata, não posso mais importar aço da China porque ficou inviável. Sim, você tem a Romênia, você tem a Turquia, você tem a Índia. Então, o conhecimento adquirido através dessa ferramenta que é globalização é que pode fazer com que você, numa retomada, né, num reposicionamento da sua empresa, possa ter um movimento mais rápido. Que a gente vai ter o impacto da inflação com esse caos que foi gerado e até que tudo se normalize, isso é fato. Agora, eu posso ter um impacto, o Luiz pode ter outro, o Edson outro, e aquele que estiver mais preparado para esse game vai reagir melhor, ou vai sentir menos, vai reagir mais rápido. Então, eu acho que a pandemia veio para jogar isso na cara da gente. Nossa, se fala muito sobre globalização, e o que está acontecendo com os fretes é reflexo dela. Se vive muito a globalização, porque a gente importa e exporta, mas quem entende a globalização e pratica isso, de modo a ser um jogador realmente preparado? Então, a gente vai vivenciar daqui para frente a busca por novos mercados, por tecnologias diferentes, para quebrar paradigmas. Não, eu não quero, eu não posso mais a China. O que eu tenho além da China? Só que se eu começar a me fazer essas perguntas agora, eu vou ter um tempo de reação até eu conseguir encontrar a minha solução. Só que se eu pratico essa globalização constante e estudo o que são os mercados no mundo, se eu olho o mapa e vejo, poxa, mas onde mais eu posso buscar isso? Eu estou um passo à frente. E nos dias de hoje, com a velocidade em que os negócios mudam, o ciclo dos negócios estão cada vez menores, eu ter essa preparação adiantada é que vai fazer com que eu seja um player melhor colocado. Eu vou vivenciar a crise da mesma forma? Não, eu vou vivenciar a crise de uma forma diferente. Então, eu acho que a pandemia e todo esse caos que a gente está vivendo um caos mesmo, né? Contratos cancelados, embarques complicados, a gente está vivenciando isso. Mas aquelas empresas que há algum tempo já olham para outros mercados menos óbvios, elas estão sofrendo menos, porque talvez elas tenham um recurso mais rápido de ação. Sem dúvida. Complementando, Renata, eu entendo que é necessário, de fato, você ter outras opções. Então, você não pode concentrar. O mundo, hoje, isso está muito claro, né? Isso ficou muito claro também para os americanos, para os norte-americanos, que numa guerra comercial nem sempre velada, muitas vezes direta, se viram ali preocupados, porque hoje é o principal fornecedor de componentes e, enfim, Exato. um iPhone não se
Exatamente. Você não tem um iPhone sem pensar na China, né? Exatamente. Que monta e teve até um impacto grande aí por causa da questão energética. Então, essa inteligência, eu acho que a pandemia trouxe à tona essa necessidade de você realmente pulverizar. Não dá para você deixar a sua produção na mão de um único fabricante situado em um único país. Exatamente. Você precisa ter plantas, você pode até ter um parceiro maior, com um market share maior de fornecimento, mas desde que ele possua uma planta na Índia, uma planta na China, talvez uma planta na América do Sul, na África, né? Estávamos falando de África ainda há pouco. Sem dúvida. Então, isso porque se você deixar o ditado popular, né, todos os ovos na mesma cesta, você vai sofrer como a maioria, né? É o efeito manada. Sem dúvida. Então, eu não uso a minha inteligência podendo usar. A gente tem tanta informação hoje, né? Como é que a gente vai usar essa informação? Basta que a gente, de fato, estude e planeje. Não é fácil, né? Não é um passe de mágica você dizer assim, então hoje eu não compro da China e vou importar da Índia, mas pelo menos conhecer onde estão os mercados, né? Saber que eu importo aço e que eu importo aço da China porque hoje é conveniente, mas se amanhã o meu fornecedor der qualquer problema, eu tenho tantos outros fabricantes de aço do mundo afora. Eu tenho o México, eu tenho a Argentina, eu tenho a própria África do Sul, né? Eu não tenho só... A China não é a única solução, é a melhor. Mas se você pensar hoje como está a cadeia de abastecimento, talvez hoje ela não seja a melhor. Para mim, ela já não é a melhor para muitos produtos. A partir de então, a reorganização através de uma busca constante por opções. Tá, então, nessa busca para encontrar essa nova China ou esses novas Chinas, a gente precisa entender a cultura. Mas em questão de ferramentas, quais são os tipos de ferramentas novas que a gente tem para poder desenvolver esses novos fornecedores que vocês enxergam, ferramentas até que poderia ser melhor explorada e não são exploradas atualmente? Antes a gente desprezava a busca de bons profissionais, imaginando que era custo. Agora talvez entenda-se como investimento. Eu conheço pouquíssimas indústrias e empresas que faziam visitas recorrentes às suas câmaras de comércio, participavam de rodadas de negociação, se inteiravam melhor dos ambientes de negócios em cada continente. Então, às vezes a gente precisa fugir um pouco do mainstream, né? Começar a olhar para polos de produção e consumo que não são tão centrais. E aqui ninguém vai falar melhor desse tema do que a Renata, que é especialista nisso, né? Eu vivo disso, né? Quando você faz uma pergunta como essa, que ferramentas que eu tenho, né? Tirando o que o Luiz colocou e que, infelizmente, depende muito mais do empresário, do industrial, enquanto empresa, para qualificar esses canais eles são muito bons, mas se você não estiver preparado para entender ou para buscar o canal correto, não adianta de nada. Eu vou dar um exemplo. O México vai crescer 30% a mais do que o Brasil. O México, por lógica, tá numa região que favorece o aprimoramento das suas tecnologias, porque está lá, parceiro dos Estados Unidos e do Canadá de longa data, e é um país ainda bem atrasado com relação a esses grandes parceiros, mas que tem corrido atrás e tem feito a lição de casa. Então, quando eu penso em industrialização nova, eu vou pensar no segundo óbvio, que é Índia. Eu vou pensar num terceiro óbvio, que é o México. Eu vou pensar num quarto óbvio, que é a África. Mas isso entendendo os movimentos que esses países fazem, para que quando eu pense numa Câmara de Comércio, eu possa ir até uma Câmara de Comércio que eu sei que pode me render frutos, porque senão eu estou perdendo meu tempo e o meu dinheiro nisso. Então, todas essas ferramentas não eliminam essa necessidade de conhecimento do que acontece com o globo e o que acontece com as economias. Infelizmente ou felizmente, o comércio internacional, ele é muito complexo. O profissional do comércio internacional vai entender invariavelmente de logística, de economia, de comércio, de lei, de cultura.
porque não se faz comércio internacional sem a conjunção de todos esses fatores. Então, quando eu olho para o globo e aí eu tenho que estudar onde é que está crescendo, a gente teve um nível de procura muito grande da América Central, agora, durante a pandemia, para substituir suprimentos que eles compravam da China. Mas, assim, foi uma enxurrada de empresas buscando soluções brasileiras. E, infelizmente, nós não temos, nossos parques fabris, né, ainda estão sucateados. O brasileiro ficou sentado muito tempo em cima de uma não industrialização. Então, a gente não tem capacidade para fornecer o mercado local, que não tem mais tanto produto importado e precisa comprar da indústria nacional, e ainda fazer as exportações. Ai, que pena, né? O dólar está tão alto, eu quero aproveitar essa demanda, mas talvez eu não esteja preparado, ou não esteja me atualizando a respeito das novas tecnologias. Então, a gente está numa feira de pavimentação. O que está acontecendo de novo, né, as novas tecnologias de pavimentação? Eu estou buscando isso? Quais são os mercados que estão tentando fornecer materiais e equipamentos para obras sustentáveis? Porque a pandemia também nos mostrou que esse contexto da sustentabilidade ele vai estar cada vez mais presente. O mundo parou, e quando o mundo parou, a gente viu que o céu é mais azulzinho do que parecia, que o mar tem peixinhos de novo. E isso pode parecer uma bobagem, mas nas grandes economias, que já têm um discurso como esse, isso foi assentado. Então, hoje a gente fala em escolher players. Eu vou cancelar o Brasil, mas eu vou fazer parceria com o México. Porque no México eu tenho uma economia sustentável melhor do que no Brasil. Pronto, é uma maneira de se selecionar melhor os seus parceiros, de acordo com, entre aspas, os princípios que forem convenientes, e o Luiz sabe dizer isso melhor do que eu, a respeito das parcerias que se faz no comércio internacional. Poucas empresas pegam lá o site do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio para ver com quem que o Brasil tem acordo comercial. Com o México, a ACE 53, nós temos mais de 100 produtos que podem ser vendidos ou comprados com isenção de tributos. Quem que vai lá fazer a lição de casa? Então, falta muito isso, Carlos. Tem esses canais? Tem. Você pode buscar qualquer federação, qualquer profissional, uma consultoria que faça uma internacionalização, você pode procurar uma Câmara de Comércio, você pode até procurar uma embaixada ou um consulado que tenha um departamento comercial. Muitas têm. Mas se você não tiver feito essa lição de casa, vai ficar difícil de você acertar. Tem que, pelo menos, né, as empresas precisam aprender a ter essa cultura para se posicionarem melhor. Muito bom, muito bom. Bem, eu